olá pessoal, estamos de volta, esse é o Memória Capixaba, eu me chamo Fábio Pirajá, estamos aqui no estúdio tocando vários projetos, né? Inclusive projeto de rádio web, rádio FM, na Clock, FM Clock 94,1, que eu estou todos os dias lá na parte da tarde, sendo que a partir do ano que vem a gente vai ter modificações na rádio, né? E também o nosso projeto que é o Memória Capixaba, estamos aqui sempre fazendo pesquisas a respeito da história do Espírito Santo, sua gente, seu povo, suas lendas, suas cidades, as crônicas do dia a dia do cidadão comum, das pessoas comuns, também dos seus personagens históricos nesses 500 anos de história do Espírito Santo. Algum tempo atrás eu fiz uma pesquisa, isso foi em 2019, sobre a Fundação Rockefeller, fundação norte-americana, fundada em 1913, da família multibilionária, a família Rockefeller, e eles criaram essa fundação no intuito de trazer algumas benesses na área da saúde ali no início do século XX, né, em 1913. Em 1916, a Fundação Rockefeller chegou ao Brasil e veio para o Espírito Santo, já para tentar fazer frente a uma epidemia do Aedes aegypti, né, malária e outras doenças tropicais aqui na região sudeste do Brasil, né? E essa fundação, gente, ela é uma organização de saúde internacional e ela, nessa época, atuava com o objetivo de promover a saúde pública, né? Também ensino, pesquisa na área científica, na área médica, filantropia, etc. Né? Claro que fazendo aquele desconto de imposto de renda, que sempre foi, né, uma saída de elisão fiscal para esses multibilionários, né? Essa família Rockefeller era uma família muito, mas muito bilionária no início do século, final do século XIX, início do século XX, né? E a fundação então foi criada em 1913, veio para o Brasil em 1916 e concluiu trabalhos em 1931, junto com a Faculdade de Medicina de São Paulo, né? Antes de existir a USP, né? Faculdade de Medicina de São Paulo, no início do século XX. A Fundação também ajudou a definir alguns modelos de pesquisa, de ensino, contribuição com infraestrutura, laboratórios, etc., né? E passou por toda a América Latina e também pelo Caribe, né? E foi importante essa passagem da Fundação pelo Espírito Santo nos anos 1910, 1920. Eu encontrei aqui vários documentos falando sobre essa passagem da Fundação Rockefeller. Essa, por exemplo, com dois cientistas norte-americanos que passaram por aqui, o Fred Soper, que inclusive encontrou-se com Getúlio Vargas em 1930, 1931, e também Alexander Burke, que estavam investigando então aqui no Espírito Santo, lá em Santa Teresa, lá no Vale do Canaã, a doença da febre amarela, e a tal da Yellow Fever, que eles chamavam, né, gente, a febre amarela silvestre, ainda em 1934, né? Você vê que mesmo terminando as atividades em 1931, algumas atividades ainda continuaram, né, de arrasto de toda aquela tecnologia que havia sido implementada nessas faculdades, escolas e ministérios de Agricultura e Saúde, secretarias de Agricultura e Saúde e Higiene, como era aqui no Espírito Santo no início do século XX, ali nos anos 10 até os anos 1930. Né? A Fundação Rockefeller, então, iniciou as atividades em 1916 no Rio de Janeiro, e a ideia era promover ações de profilaxia, né, científica. Em 1917, ela foi para o interior do Rio de Janeiro, em Rio Bonito, e criou o primeiro posto de tratamento de ancilostomose. Na década de 20, então, houve então uma arregimentação para a criação de um Ministério de Higiene, né, nacional, e foi o Departamento Nacional de Saúde Pública, né? E a Fundação então expandiu essas atividades no Brasil junto com o governo federal, o governo da República, dos Estados Unidos do Brasil na época, né, a Primeira República, lembrando, né?
E depois criou postos além do Rio de Janeiro, Rio Bonito, no interior do Rio, norte do Rio, sul do Espírito Santo, em Minas Gerais e também em São Paulo. Em 1942, a fundação então saiu do Brasil. As atividades no Espírito Santo duraram até mais ou menos 1935, né, ainda já dentro do governo do interventor João Punaro Bley. E todos esses serviços ali, depois, durante a Segunda Guerra Mundial, foram absorvidos então pelo Serviço Especial de Saúde Pública do governo do Getúlio Vargas, né? Então a Fundação Rockefeller, ela vinha implementar então esse novo arcabouço de higiene, né, especialmente esgoto sanitário, águas paradas, mosquitos, dengue, febre amarela, o barbeiro, a doença de Chagas e outras doenças tropicais, né, subtropicais, em várias regiões do Brasil, né, especialmente a febre amarela. Em 1932, eclodiu aqui no Espírito Santo, então, uma epidemia de febre amarela no Vale do Canaã, onde o mosquito Aedes aegypti não havia sido encontrado anteriormente, né? Não havia registro desse mosquito aqui. Então, esse cientista aqui de chapéu, perdão, o da esquerda que vocês estão vendo, que é o Dr. Soper, ele observou esses mosquitos, né, e fez uma relação entre a abundância desses mosquitos em águas paradas com a febre amarela na região. Encontrou indivíduos que habitavam em regiões próximas a essas florestas tropicais, né, de Mata Atlântica, e começou a realizar esses estudos aí junto com outros colegas, né, como o Alexander Burke. Esse é o Fred Soper e o Alexander Burke, que conduziram essas importantes investigações sobre a febre amarela silvestre aqui no Vale do Canaã, onde havia vários casos da doença sendo transmitidas nas áreas de mata, especialmente colonos e também quilombos e tribos indígenas nessas regiões, né? Quando o ciclo silvestre do Aedes aegypti seria evitando que ele viesse para a cidade, né? Também macacos, mosquitos silvestres que estavam fazendo com que esse vírus circulasse no interior. Os estudos, então, de Soper e Burke para a Fundação Rockefeller contribuíram para a formulação de uma estratégia, né, de erradicação da doença, do mosquito primeiro, né, e depois da doença. A comissão da Fundação Rockefeller de Saúde teve esse papel fundamental no desenvolvimento dessas políticas estratégicas de saúde pública e higiene. Na época eu não falava saúde pública, falava higiene, tá, gente? Desde o século XIX que se fala em higiene, não se fala em saúde pública, né? E foi muito importante no Brasil. Acabou que uma empresa, que eu diria que é uma empresa que eu falo é uma entidade não governamental, como a gente chamaria hoje, que era uma entidade privada, ligada a um grupo multibilionário mundial da família Rockefeller, né, que criou uma base científica com seu aporte financeiro, filantropia dentro de universidades, faculdades, dentro do organismo de saúde pública dos Estados Unidos, e espalharam isso para a América Latina, para a América do Sul, América Caribenha, né? Impressionante. E isso acabou ajudando demais o Brasil, nesse período em que o Brasil era um país com muitas doenças tropicais por conta da proximidade com as matas, especialmente a Mata Atlântica, né? E a atuação da Fundação no Brasil, então, envolveu campanhas rigorosas de higiene e saúde, voltadas para as revistas, periódicos, jornais e o rádio, especialmente, né, para erradicar focos dessas doenças e melhorar, então, a formação dos profissionais da saúde e higiene, enfermeiros e médicos, né, que saíram por todo o Brasil fazendo essas pesquisas, né, e foi muito importante que isso acontecesse aqui no Espírito Santo, né. Além dos trabalhos iniciados naquele Vale do Canaã, a ação da Comissão Rockefeller também estendeu-se por todo o estado, na medida que fosse possível, né? Aí tinha que haver um envolvimento do governador do estado, que na época era João Punaro Bley, que era um interventor, e os prefeitos municipais, né, gente? Atendido certos preceitos da sua organização interna e preparado o pessoal que ela estava treinando em campo, instalando então em janeiro de 1933 mais um posto avançado em Calçado, né? São José do Calçado. Para um estudo melhor sobre as condições de saúde e higiene da população em geral,
a Fundação Rockefeller tem feito inspeções diversas, ora em habitantes de zonas quentes, tropicais, subtropicais, né? Como antes se fazia em Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim, onde tem rio, né, gente? Rio, a gente sabe, os rios, eles geram muito calor por conta da evaporação, aí fica aquela água um pouco parada quando o rio está em baixa, em seca, aí criam-se aqueles bolsões de mosquitos, né? E também em Castelo, e também em zonas frias, como por exemplo em Santa Teresa, no Vale do Canaã, que é uma zona alta, mais fria, mas fizeram também essa checagem nessas regiões. E também nas extensas florestas de Linhares, subindo para o norte do Espírito Santo, onde partiram para essa região médicos, enfermeiros, missionários cristãos que também ajudavam, né? É bom lembrar que esses missionários eram de igrejas evangélicas e católicas, né? E cuja solicitude no desempenho dessa missão, de que são portadores, deram logo motivos de sobra para grande simpatia, também admiração e respeito desses profissionais ligados à Fundação Rockefeller nessa cruzada, né? Lembrando que eles vinham dos Estados Unidos para cá, passando por Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, né? Chegando ao Espírito Santo, subindo até a Bahia, por toda a região sudeste e nordeste do Brasil, e trazendo também aqueles missionários que vinham das igrejas evangélicas norte-americanas, presbiterianas, batista e mormon, que vinham para cá, e ajudavam esses cientistas, como vocês estão vendo aí nessa fotografia, né? O Departamento de Saúde Pública e o Serviço da Comissão de Saúde Rockefeller, sendo-lhe feita nessa ocasião uma minuciosa exposição de serviço, o Serviço Demográfico e Estatístico de Saúde Pública, como também o Serviço de Combate à Febre Amarela, no estado do Espírito Santo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Bom, o departamento também passou e instalou 3 postos em Anchieta, outro em Itabapuana e também outro em Linhares, e continua a fazer essas instalações de postos de saúde e higiene, né, na medida que é possível fazer isso, né. Por sobre todas essas providências, quis ainda pôr-me, quem está falando aqui é o governador do estado, né, em contato com a grande comissão Rockefeller, que anda pelo mundo numa missão consoladora de puro altruísmo, socorrendo a humanidade, e celebrei com ela o contrato para o serviço de profilaxia dos doentes do Vale do Itapemirim, ao lado do serviço de saneamento dos terrenos que o Estado vai realizando. Então, o próprio governo do Estado ia fazendo um saneamento, né, abrindo estradas e matas, acabando com essas águas paradas, né? Essa comissão já instalou o primeiro posto na estação de Castelo e deve instalar também um segundo posto no Vale do Itapemirim, em princípio de novembro de 1933. E conta instalar em breve um escritório central em Cachoeiro de Itapemirim. Além dos trabalhos já iniciados naquele vale, no Vale do Canaã, né, no Vale do Itapemirim, perdão, a Comissão Rockefeller estende-se por todo o Espírito Santo à medida em que seja possível fazer isso, né? Porque dependia de várias coisas, né? Dependia do transporte, de automóvel, ou de jardineira, de ônibus, ou de trem, para chegar em certos locais que era difícil chegar. Você tinha que subir, por exemplo, para Santa Teresa naqueles caminhões, né? Então não era fácil, não, era uma coisa difícil de fazer. Deixa eu ver o que mais tem aqui. A despeito mesmo do baixo preço do açúcar, confio ainda em que a usina de Paineiras há de dar volumosos resultados. Deixa eu ver isso aqui, acho que não tem nada a ver. Mas ele em seguida fala aqui. Privilegiada a situação da usina de Paineiras, de domínio absoluto sobre todas essas outras indústrias e tal, existentes entre Cachoeiro e Barra do Itapemirim, foram saneadas pelo governo do estado e pela Comissão de Saúde Rockefeller, e também suas circunvizinhanças, por meio da desobstrução de rios e também desecamento das regiões alagadiças, tá vendo? Regiões onde há um alagadiço, tipo um pântano, né? Um lameirão, a maré baixa, aí a água fica parada porque não chove, ou porque tem
há um esvaziamento do rio, aquela água fica parada, mosquito, os mosquitos picam os animais silvestres, como os macacos, por exemplo, e os macacos micos entram em contato com seres humanos e passam essas doenças, né? E também combatidos, que vão ser o paludismo, também a anquilotosmiase da zona, desse local, né, em Itapemirim, Cachoeira de Itapemirim, por intermédio da humanitária e já muito conhecida Comissão de Saúde Rockefeller. Então, gente, você vê que foi pelo Espírito Santo inteiro, né, que aconteceu essa intervenção, né, da Comissão Rockefeller. Então aqui está o repositório no Facebook, né, gente, que eu trouxe para que eu coloco aqui, essa pesquisa que a gente vai fazendo, a gente vai colocando aqui no Facebook, na medida em que a gente vai encontrando, fazendo outras pesquisas, né, a gente vai trazendo aqui. Aí tá lá, chegou ao Rio de Janeiro uma missão de médicos norte-americanos, o que disse o seu presidente. Aí está aí a Comissão Rockefeller, a bordo do navio Voltaire, vendo-se ao centro o seu presidente, o senhor Dr. Richard Pierce, presidente da Fundação Rockefeller. Passou por aqui pelo Espírito Santo também. E o tenente Volmar Carneiro da Cunha, interventor interino do Espírito Santo, estava na interventoria, era um vice-interventor do João Punaro Bley, né? Empenhado na conclusão de diversos serviços que estão sendo executados em diversos bairros da capital, aqui em Vitória, sob a orientação do Departamento de Saúde Pública. Em nossa penúltima edição, divulgamos as visitas feitas anteontem por Vossa Excelência, demonstrando perfeitamente de maneira a atenção do Governo do Estado dispensada para os problemas que há de saúde pública por toda a capital, né? Temos ainda que acrescentar hoje as novas visitas feitas pelo Tenente Volmar, o atual chefe da administração estadual, em companhia do doutor, o médico Américo de Oliveira, médico do Departamento de Saúde Pública, o DSP, né? E do tenente Álvaro Barreto, ajudante de ordens da Interventoria Federal, né? No Palácio Anchieta, inspecionou os aterros de valas na Vila Rubim. A Vila Rubim era a cidade de palha, né, gente? Então, a Vila Rubim tinha o estuário lá do Rio Santa Maria, a maré baixava ali na Ponte Seca e ficava aquele alagadiço, aquela coisa insalubre ali, com esgotos descendo ali pela Vila Rubim, na Duarte Lemos, entre a Duarte Lemos e a Ilha do Príncipe. Aí por isso a Ponte Seca, tudo ali foi aterrado, porque ficava ali tinha um manguezal, aquele manguezal onde hoje está a rodoviária de Vitória, aquele manguezal ficava ali instalou-se uma favela, né, com muitas palafitas, então aquilo ali era um terreno muito ruim, insalubre. Eu morei ali no edifício Duarte Lemos durante toda a minha infância, até mais ou menos os 10 anos de idade eu morei ali, e realmente era assim, gente, era muito sujo. Enquanto não houve o aterro, aquilo não foi saneado, né? Então a visita foi feita também na Fonte Grande, em Santo Antônio, inteirando-se o interventor interino, né, das medidas urgentes para o saneamento completo desses bairros, Vila Rubim, Santo Antônio e Fonte Grande. Em seguida, ele visitou o DSP, o Departamento de Saúde Pública, e também visitou o escritório do serviço da Comissão de Saúde Rockefeller, sendo-lhe feita nessa ocasião uma minuciosa exposição dos serviços de demografia. Importante se fazer essa estatística demográfica, onde estão essas populações, como elas se dividem em bairros, né, em localidades, em vilas, em assentamentos, nas palafitas, nas favelas, nos morros. Tudo isso foi feito pela Fundação Rockefeller, né, gente? E também a estatística de saúde pública e demográfica com relação ao combate à febre amarela, ao mosquito Aedes aegypti. Isso nos anos 1930, hein, gente? Ao terminar, então, o interventor interino Volmar Carneiro felicitou os diretores do Serviço de Saúde Pública, o DSP, e também o pessoal da Fundação Rockefeller, né, pelo trabalho eficaz, proveitoso que estava sendo feito nessa ocasião aqui em Vitória. Você vê que foi uma coisa... A gente não sabe também o que está por trás disso, né? Qual era o interesse real da Fundação Rockefeller com relação... Aí existem aquelas teorias da conspiração, como a Fundação Ford, que veio para a floresta amazônica nos anos 1910, na extração da borracha, dos seringais da Amazônia. Os pneus eram feitos pela família Dunlop, com borracha extraída de seringueira. Depois é que a borracha
foi industrializada, feita a partir de petróleo, do óleo, né? Mas naquela ocasião, na época em que foi fundada a Fordlândia, lá no meio da Amazônia, que hoje é uma cidade fantasma no meio da mata, existia também o interesse de colocar a mão ali em lugares que estão desertos, né? Como a floresta amazônica, por exemplo, como o oeste do Brasil, né? Toda aquela região da Caatinga, do Cerrado, completamente abandonada. Então, não sei qual era o interesse dessas grandes famílias, né, como Rockefeller, como Ford, e outras famílias multibilionárias nos anos 1910, 1920, 1930, com relação ao Espírito Santo, com relação ao Brasil, né? E aí existem várias teorias da conspiração com relação a esse interesse. Aí vem o anti-americanismo, que depois, né, até hoje ainda existe, né, nessa esquerda brasileira hoje, esse anti-americanismo, essa coisa esquisita, mas de qualquer jeito a gente tem que estar sempre de olho aberto para saber quais são os interesses, né? Então é isso aí, gente. Esse é mais um vídeo aqui do canal. Esse então é o mapa do Espírito Santo de 1930, né? Mostrando a região de Santa Teresa, um mapa feito pela Fundação Rockefeller, mostrando aqui a divisa com Minas Gerais, a parte do Contestado, também o Rio Doce, divisa com a Bahia, mostrando aqui Vitória também, né? Nesses mapas que são mapas demográficos e mapas que mostram uma região com comprovada ausência do mosquito Aedes aegypti, já no ano de 1932, e foi confirmada uma epidemia na região do Vale do Canaã, em Santa Teresa, fato que detonou, né, uma série de investigações e acabou por redefinir concepções que vinham sustentando os estudos epidemiológicos da febre amarela, substituindo-as por dados como a existência da modalidade silvestre dessa doença, a partir da então conhecida transmissão do vírus através do mosquito Aedes aegypti. Então, gente, está tudo aqui. Eu vou fazer um outro vídeo aqui no canal para falar, então, dessas visitas do Departamento de Saúde Pública por todo o Espírito Santo na década de 40 e na década de 50. Está muito bem documentado e fotografado também, que é um projeto subsequente a esse projeto da Fundação Rockefeller com o governo do Brasil e com o governo do Estado do Espírito Santo, durante o período em que o interventor era o João Punaro Bley e o Departamento de Saúde Pública do Estado. Então valeu, gente, esse é mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba, sempre trazendo essas histórias aqui incríveis, né? Você vê de missionários, claro que gente que veio bancado pela Fundação Rockefeller em Nova York e que veio para a América Latina, né? Para a América Caribenha, para a América Central, América do Sul, junto com alguns missionários de igrejas evangélicas e cristãos que vieram, católicos também, da Igreja Católica que veio. Alguns missionários vieram ajudar nessa enorme caminhada, que foi uma estratégia bem interessante, saindo do Rio de Janeiro, indo a São Paulo, depois subindo para o Espírito Santo, Minas Gerais, e fazendo essa varredura sobre essas doenças tropicais. Então valeu, gente, eu sou o Fábio Pirajá, eu sou Memória Capixaba. Curte, compartilha, comenta, deixa um like, deixa um dislike, faz um comentário, e a gente vai continuar nossas pesquisas aqui no Memória Capixaba. Valeu, obrigado, gente. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.